Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o senhor José Alzair de Giovanetti Silvestrin, ele que é da empresa Silvestrin Assessoria Contábil. É uma empresa que está há mais de 40 anos na atuação contábil e com uma ampla experiência no trabalho junto às serventias extrajudiciais. Hoje, esse bate-papo aqui, a gente vai tratar de vários assuntos relacionados à parte contábil das empresas, né? Então, a gente chega a abordar livro caixa, obrigações fiscais, gestão de cartório, desafios para 2026, a parte da reforma tributária, são alguns temas que vão ser abordados aqui hoje, tá? E para começar, eu gostaria ali que o senhor José, se ele pudesse se apresentar rapidamente ao nosso público, falar qual é a relação da Silvestrin com os cartórios, como é que ela atua, o que ela faz. Pois não. Obrigado, Jefferson, pelo convite, né? Então, vamos iniciar aí essa nossa conversa. Jefferson, a Silvestrin começou a atender cartórios em 1994, né? Portanto, bem lá no passado, né? E atendendo de forma completa, né? O departamento pessoal, elaboração da folha, enfim, tudo que se refere ao departamento pessoal, tá certo? Desde 94 que nós cuidamos de folha de cartório, tá certo? E orientamos também na parte de legislação, né, que a gente dá uma orientação jurídica, né, uma assessoria jurídica também. Orientamos também no que diz respeito à escrituração dos livros obrigatórios, os dois livros caixa, né, tá certo? Da Corregedoria e da Receita Federal, que é muito comum as pessoas terem dúvida, né, a respeito dos livros, né? Então, a gente tem orientado nesse sentido. Então, a gente já tem um longo caminho, né, trabalhando com cartórios, né? Ainda hoje, né, temos inúmeros cartórios que estão com a gente aí, né? E as novidades vão surgindo, a gente vai tentando aparar as arestas, certo? Tentando orientá-los da melhor forma possível, né? Para que nada ocorra assim de forma grave e possa haver, né, implicações fiscais e jurídicas, tá certo? Legal, legal. Dá para ver que vocês têm uma ampla experiência aí no assunto. Sim, sim. E principalmente para o público principal aqui da gente, que vão ser efetivamente as serventias extrajudiciais, né? Perfeitamente. Isso. O doutor comentou ali que tem uma confusão entre o livro caixa, que é o livro diário, e o livro fiscal, que seria para a Receita Federal, né? Poderia explicar um pouquinho qual é a diferença entre eles? Pois não. O pessoal tem que procurar saber exatamente isso. Por que do livro caixa da Receita Federal e o livro diário auxiliar da Corregedoria, tá certo? São dois livros praticamente idênticos, né? A escrituração deles, tá certo? Os emolumentos, ele tem uma única fonte, né, que são os emolumentos do tabelião, que vai ser lançado como receita, certo? Né? E as despesas dedutíveis, tá certo? As despesas dedutíveis, justamente para você poder apurar no final do mês o carnê-leão, né? Que é obrigatório, então, a escrituração desse livro. Que a lei, você pode até observar que é a lei 7.713 de 1988. No artigo 11 fala exatamente isso, né, que é lançado os emolumentos, observar sempre tem que ser regime de caixa, né, ou seja, na data do recebimento, né, e o lançamento das despesas dedutíveis, tá certo? Esse é o livro fiscal da Receita Federal. Agora temos o segundo livro, que é o livro diário auxiliar da Corregedoria, tá certo? Que também deverá receber os mesmos lançamentos, né, dos emolumentos e das despesas dedutíveis. Contudo, nesse livro pode ser acrescentado as despesas não dedutíveis, que são aquelas que o tabelião, o registrador, pode contemplar, que seria a aquisição de bens móveis duráveis, né, tá certo? Despesas deles pessoais. Então, essas despesas elas podem ser, digamos assim, lançada nesse livro também, tá certo? Sim. É o que diz exatamente o provimento 45 de 2015. Aí, a Corregedoria, o Conselho Nacional, abriu uma exceção para que se possa utilizar um único livro, que seria esse livro da Corregedoria, tá? Também para fazer o imposto de renda. Todavia, nesse sentido, precisa que tenha cuidado de, no momento de calcular o imposto de renda do carnê-leão, as despesas que agregou, digamos assim, as não dedutíveis, né,
ele tem que excluir evidentemente para fazer o cálculo do carnê-réu, que elas não podem ser consideradas como dedutíveis, tá certo? Né? Aí ele exclui e faz o cálculo. Eu acredito que uma falha que acontece muito são o cadastro de despesas dedutíveis e não dedutíveis de forma equivocada, né? Exatamente. Isso é o que mais ocorre, viu, Jefferson? É o que mais ocorre, né? Isso. A gente recebe aí diariamente dúvidas, perguntas, né? Tal despesa, posso avançar, não posso? Enfim, né? Uhum. É uma questão até de analisar, né, e verificar se realmente é uma despesa dedutível ou não, né? Mas é bom, é importante, no momento do lançamento, você seja feito até por uma pessoa que tem um conhecimento, né, em contabilidade, se possível, até por um contador, tá certo? Né? Que vai ter uma visão maior, né, né, do que pode ser deduzido, do que não pode. Né? E entre as despesas dedutíveis tem N, né, Gerson? Enfim, todas aquelas despesas de salário, encargos sociais, honorários, enfim, tem um volume grande de despesa que pode ser lançado, evidentemente. Isso todas aquelas necessárias, né? Sim. O que a Receita Federal fala? São as despesas necessárias para a percepção da receita, né? Do tabelião, né? Do legislador, tá certo? E hoje, realmente, eles estão, o fisco realmente tem dado bastante atenção nesse sentido, para que não lance, né? Não lance, né, despesas. Né? Aqui em Santa Catarina, a gente vê alguns cartórios que têm até a sua prestação de contas rejeitadas. Exatamente. Por conta desse cadastro equivocado, né? De colocando despesas não dedutíveis como dedutíveis. Então, é algo que a gente vê acontecendo por aqui. E o doutor acha que é importante os cartórios eles irem acompanhando diariamente o livro caixa, para ver como é que está a parte fiscal e até para evitar algum equívoco? Eu acho importante, sim, já, pelo menos, né, se não seja diariamente, mas pelo menos a cada 2, 3 dias, fazer uma verificação, né? Porque os emolumentos, eu acredito que todos os cartórios têm um sistema próprio, onde é emitido um mapa, não é isso? Onde aparece lá, né? Tá certo? Os emolumentos, que é do tabelião, do registrador, e aqueles valores que serão repassados, tá certo? Né? Sim. Então fica muito simples ele verificar se os emolumentos acumulados naquele dia estão coincidindo com o valor que estão no mapa, que é o mapa que a corregedoria vai fiscalizar, caso necessário, tá certo? O primeiro documento que eles pedem para ver as receitas e as entradas, melhor dizendo, do cartório é esse mapa, né? Que está registrado todas as, não é isso? Sim. Todos os serviços prestados, né? Sim. De fato, é um problema citado. E outra coisa é a parte de lançamento de despesas particulares também, né? Como Perfeito. Se fossem do cartório. Isso pode eventualmente causar algum prejuízo para o titular, algum processo administrativo, alguma coisa nesse sentido? Se ele lançar no livro da Receita Federal despesas não dedutíveis, por algum motivo passar batido, então é muito importante que essas despesas estejam realmente muito bem classificadas, né? Para que não haja. Se ele tiver, como foi dito, despesas não dedutíveis, ele queira lançar, então tem que lançar esse segundo livro aí, que é o livro da corregedoria, que aí é permitido, evidentemente, né? Que ele lance essas despesas, certo? Né? Despesas pessoais, despesas, enfim, né? Que ele não pode lançar como despesa dedutível, né? No livro caixa, né? Perfeito. E o CNJ abriu essa possibilidade, né? De que poderá, sim, ser utilizado um único livro, desde que, no momento da apuração do carnê-leão, essa despesa seja excluída, evidentemente, fazer um fechamento separado, né? Enfim, para justamente ter o valor certinho do que é tributável ou não. Repasses obrigatórios do cartório, né? Do fundo, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, o FRJ, Perfeito. Então é um repasse para o tribunal, a gente tem o próprio ISS. Perfeito. Então, esses valores, eles são registrados como despesas, não são registrados? Não, nem a corregedoria solicita que se lance, e tampouco a Receita Federal. A Receita Federal já é bastante clara nesse sentido, que esses valores não devem ser lançados no livro caixa. E a corregedoria também, não, em nenhum momento ela fala que pode ser lançado. Enfim, vai ter o controle, evidentemente, né, Gerson, os repasses, né, que enfim, o cara claro. dizer, mas ele não requer lançamento contábil
nenhum dos dois livros, entendeu? Então, não é necessário fazer esse lançamento. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto, Pois não. mudar um pouquinho o foco. Pensei em entrar em um tema que hoje está sendo muito comentado aí pelas serventias, e até para elas poderem se preparar e estruturar o seu planejamento estratégico agora para 2026, que é a reforma tributária, né? E como ela pode impactar os cartórios. Então, para começar, o doutor identifica algum ponto que preocupa o setor extrajudicial? Na verdade, eu acho que eu não vejo nada especial dessa legislação, pelo menos comentário da parte fiscal, né? Nós temos aqui deixa eu ler aqui, o projeto de lei 1087, que já se tornou lei agora, que é a lei 15.270, tá? Agora, dia 25, ela estabelece a tributação, não vou falar nem de cartório de instituição, mas da pessoa física, de uma forma geral, tá certo? Né? Sim. Qual que é a novidade dessa lei? É que ela vai tributar valores superiores a 600 mil reais, tá certo? Né? Então, até isso vale, evidentemente, também para os estabelecimentos, registradores, de uma forma geral, como eu falei, das pessoas físicas do imposto da renda. Até 600 mil, não há um acréscimo na tributação, tá certo? 600 mil e a 1.200.000, vai ter uma tabela progressiva, tá? Que é uma fórmula, inclusive, que para você encontrar qual que é o percentual que você deva recolher, tá certo? Sim. Agora, isso para valores acima, né? Melhor dizer, até 1.200.000, tá? Tá. 600, isso anual. Anual, de 600 mil até 1.200.001, digamos assim, né? Vai prevalecer essa tabela. Acima de 1.200.000, aí é 10% e ponto final, entendeu? Aí é 10% mesmo, né? Tá certo? Então, sim. Não tem como, né? Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito também, se o imposto herendo que recolhe o Carnê-Leão deve ou não ser lançado no caixa. Não, nem no caixa da Receita e tampouco na Receita Federal. É uma coisa dele particular, então não se lança em lugar nenhum. Ele não é um valor dedutível, tá certo? É um valor que ele, né, dele particular, que ele pagou imposto, então, mas não requer qualquer lançamento contábil desse valor, não, né? Tá certo? Né? Essa lei que o doutor comenta, ela vale a partir de janeiro já? A partir de janeiro, já. Para a data base, a partir de janeiro. Para a declaração que você vai entregar em 2027, tá? Com data base em janeiro. Voltando um pouquinho agora para os cartórios, veio uma pergunta, já 2 serventias aqui entraram em contato com a gente, se a partir do ano que vem, os cartórios vão ser obrigados a emitir nota fiscal a cada serviço que eles prestam. Então, fez um reconhecimento de firma, vai precisar enviar nota para a prefeitura. Então, é uma dúvida que está surgindo agora entre os oficiais, se eles vão ter que, de fato, começar a emitir nota, ou, por enquanto, ainda vai ficar a cargo das prefeituras. Fica a cargo. Por exemplo, aqui em São Paulo, só para dar um exemplo, né? Os cartórios já emitem nota fiscal há muito tempo, tá claro. Só que ela emite a nota fiscal, o cálculo é feito em cima dos valores das notas fiscais, que é exatamente os valores que são reembolsados pelas partes, né? Certo. No caso aqui dos cartórios, é 2%, entendeu? Dependendo da receita dele, que é receita de tabelionato, receita de registrador, receita de reconhecimento de firma, mas invariavelmente é 2%, né, o valor da alíquota. Acho que 2%, já confirmou, acho que 2%. E aí, sim, ele emite as notas fiscais, isso ele já emite, é obrigatório pela Prefeitura de São Paulo, tá certo? Emite as notas fiscais e já recolhe o ISS, valor que ele já recuperou aqui, né? Já recebeu antecipadamente na tabela, né? Tá certo? É quase um repasse, né? Um repasse. Agora, não sei, as outras prefeituras aí de outros estados, né? Para ser sincero, nesse momento, eu não sabia dizer se eles estão obrigados ou não, né? Mas isso, né? Dependendo do caso, dá para levantar, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem conhecimento de uma prefeitura só que exige essa nota fiscal a cada serviço. Entendi. Todas as demais, elas fazem o fechamento mensal, né? Entendi. Tá. Para cada caso faz uma nota fiscal, é isso? Isso. Entendi. Para cada ato. Eu acho que centralizando, digamos, por exemplo, receita de firma, como exemplo, né?
Cada firma se reconhecer e tirar uma nota é complicado, né? Eu acho que, né, não é complicado. Se for obrigatório, não tem outro jeito, né? Mas eu acho que pode haver aí como é que se diz, um montante semanal, quinzenal, mensal, daquele item, tá certo, né? Sim, sim. Para que se emita uma nota fiscal e ser tributado pela prefeitura, evidentemente, né? Tá certo? Uhum. Mas aí depende de cada prefeitura, né, Jorge? Né? Por enquanto, o setor está carente de uma regulamentação, né? Tanto Entendi. por parte do CNJ ou das Perfeito. corregedorias, por enquanto ainda não tem nada formalizado. Né? A gente saiu um pouquinho do assunto ali da reforma tributária. Eu ia voltar só para fazer mais um questionamento. Pois não. A gente falou um pouquinho ali do ISS. Tá. A gente tem conhecimento que ele vai ser gradualmente substituído, né, pelo CBS. Isso vai... Como é que isso pode impactar ali nos cartórios? Veja, hoje o cartório tem uma alíquota de recolhimento, né? Quer dizer, acho que na média é 2% do faturamento, se me fala agora, certo? Né? Com essa nova situação, eventualmente o valor pode ser até aumentado ou até diminuído, né? Quer dizer, ainda não dá para saber exatamente como eles, né, vão. Mas eu vou procurar, inclusive, essa matéria é uma matéria interessante para a gente acompanhar de perto, né? Sim. Talvez possam ter um assunto, uma próxima, tá certo? Claro. A gente pode... Mas como a gente não tem ainda, né, Gerson, nada definido, né, fica meio difícil de colocar essa. Mas provavelmente as prefeituras vão agregar isso tudo para que não fique uma atividade dessa forma, outra atividade de outra forma, entendeu? Eles vão juntar tudo. Sim. Uma outra dúvida também das pessoas é se o aluguel, né? Já no passado, que o aluguel recebido, como eu falei agora há pouco, dos estabelecentes que possa ter algum imóvel dele particular alugado, essa receita também não deve ser lançada no caixa, tá? Em nenhuma hipótese. Porque é uma receita totalmente alheia ao serviço notarial e registral, certo? Né? Certo. Essa receita ele vai recolher o carnê-leão, porque certamente ele vai estar obrigado, porque ele vai somar com o cartório da hora de recolher, tá certo? E vai ter mais os aluguéis, enfim, né? Eu até sugiro que, nesse caso, ele faça dois DARFs separados. Né? Desculpa. Não. 2 DARFs separados. Um para o carnê-leão, né, do cartório mesmo, né? E um segundo DARF para o recolhimento de outras receitas, vamos chamar assim, né? Que seriam os aluguéis, tá certo? Sim. Facilita o controle, né? Ele vai saber exatamente o que pagou do cartório e o que pagou. Exatamente. Ele vai ter mesmo porque esse valor aí, ele não acaba nem não é necessário apresentar para a corregedoria, porque ele tem que apresentar aquilo que diz respeito aos atos praticados no cartório, né? Certo? Perfeito. Tá? E dentro dessas alterações que a gente está vendo ali para 2026, o doutor tem conhecimento de alguma outra lei ou alguma regulamentação que pode vir a impactar os oficiais, que está sendo comentado que pode sair ou alguma coisa assim? Falo, Gerson, o comentário também ainda é muito prematuro, que eventualmente, com uma reforma administrativa, os cartórios voltariam a ser controlados pelo CNPJ e não pelo CPF. Isso haveria uma possibilidade de uma forma administrativa, certo, né? Sim. A reforma administrativa, quer dizer. Por que aconteceu aí no decorrer desses anos todos? O CPF, ele não dá continuidade fiscal e como é uma empresa, certo? Quando a pessoa adquire uma empresa, ele assume o passivo e o ativo, não é isso, né? Sim. E no caso dos cartórios, não, era pessoa física, quer dizer, até aquele momento era um CPF, tá certo? E no dia seguinte passa para um outro CPF, né? Que é um outro tabelião, ou então interino, enfim, né? Isso vem causando ainda bastante atrito entre as partes, porque quando isso acontece, os funcionários não sabem de quem receber. Porque, sim. Tá certo? Eu vou receber aqui do espólio, do caso do falecimento, digamos, do tabelião. O interino, que é o responsável, também não é, né? O interino, sim. Ele, na verdade, no momento de interinidade, ele é um funcionário do Estado, né? Tá certo? Não é? Sim. Tanta verdade que o valor final lá, que é apoio do Ligo Caixa, é repassado para o tribunal, não é isso? Tá certo? Isso. Então, ele é um funcionário do Estado, né? E aí ficou essa polêmica. Eu não sei se aí
tiveram algum caso parecido, mas isso mesmo, continua tendo ainda bastante polêmica, né? Tá certo? Essa situação assim de um encerramento de uma delegação, seja um oficial ou interino, ela acaba causando muita incerteza na vida dos empregados, principalmente. Exatamente. Porque, como o doutor falou, né? Eles não vão saber nem de quem receber, dependendo da situação. Exatamente. Ele vai o quê? Ele vai acionar o interino, não vai receber. Aí ele vai ter que acionar o Estado, né? Sim. A função do interino que estava lá estava a serviço do Estado, né? Tá certo? Né? Sim. Então caberia o quê? Ele acionar o Estado. Não tem outra forma, não é verdade, né? Aí volta, eu acho, um pouquinho daquilo que a gente estava conversando antes, referente a conta separada da provisão trabalhista, que provavelmente já foi pensado nessas situações, né, para utilizar nessas situações. Exatamente. Hoje a provisão do interino é obrigatória já, digamos assim, né? Para que ele tenha o valor disponível no momento de sair, certo? Né? Para quitar todos os funcionários, fazer o assessor, certo? Né? Sim, vai depender um pouquinho do que eles estão pensando. Exatamente, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E ainda em referente a essa parte do encerramento de uma delegação, né? O que o doutor acha que é interessante que o oficial avalie com antecedência, para evitar algum problema quando ele for entregar o cartório, alguma coisa nesse sentido? Entendi. Bom, a minha área, né, Gerson, é trabalhista e fiscal, digamos assim, tá certo? Eu não entro no mérito da área de atos do cartório, que não é a minha área, tá certo? Né? De atos, né? Mas eu acho que as providências são essas que ele colocou de certa forma aí, né? Que todos os funcionários sejam devidamente rescindidos, né? Certo, né? Sim. E aí ele vai, claro, ele tem o direito, o novo tabelião, digamos assim, depois do concurso, ele tem o direito de chegar ao cartório e fazer uma seleção dos funcionários, tá certo, né? Sim. Ele não é obrigado a contratar os mesmos funcionários. Não, ele não é obrigado a ficar com a carteira toda dos funcionários, certo, né? Mas por isso que é importante que todos os funcionários já estejam devidamente quitados, tá certo? Essa é uma das prioridades, eu diria, né? No momento que ele toma. E saber também, né? Procurar saber se os encargos sociais daquele cartório estão. Porque mesmo os encargos, eles foram recolhidos com o CPF do tabelião, certo? Né? Sim. INSS, Fundo de Garantia, enfim, tudo. Não é mais CNPJ, então é recolhido com. Né? É o SEI, agora passou para o CPF, né? Então, o que acontece? É importante, sei lá, pedir uma certidão, por exemplo, né, de todos os... Isso a corregedoria faz sempre, né? A corregedoria, quando ela vai fazer a correção, ela pede todas as certidões, INSS, ação trabalhista, enfim. Então, fazendo as quitações e uma nova inscrição do novo tabelião, ele fica livre, digamos, de qualquer aborrecimento do passado, né? Certo? Ele vai registrar que eles funcionaram naquela data, vai começar zero, digamos assim. Né? E agora, encaminhando um pouquinho aí para o encerramento já. Pois não, Gerson. Para auxiliar um pouquinho os cartórios ali em 2026, o doutor teria alguns pilares que o doutor entende essencial na gestão do livro caixa? É que todas as despesas sejam realmente bem analisadas, né, para que não tenha o risco, né, de fazer o lançamento de uma despesa não dedutível e recolher imposto de renda errado, digamos assim, o canelão errado. Né? Sim. E uma outra hipótese, vamos admitir o seguinte, que ele recolha lá lança uma despesa não dedutível, só depois de 1, 2 meses, né? Eu venho verificar que aquela despesa não poderia ter sido lançada. A minha orientação, eu oriento nesse sentido, e aí deveria ser refeito, então, reprocessado o livro caixa, sem aquela despesa, certo? O livro caixa aí da Receita Federal, né? O livro fiscal, reprocessado e recolher, se for o caso, uma diferença do caneião, tá certo? Com as devidas correções. Exatamente. Né? Os impostos, o imposto devido né? e os encargos, né? Os encargos de recolhimento de atraso. Vamos admitir que ele deixou de lançar uma despesa dedutível quando poderia ter lançado, uma despesa representativa. Aí tudo bem, aí ele vai ter teria um valor recolhido maior, tá certo? Né? Nesse caso, ele compensa nos meses seguintes, tá certo? Né? Vou recolher no mês anterior
20 mil a mais, desse mês eu vou compensar esse valor, porque sempre depois eles falam dessa checagem lá, não é sério, né? Sim. Então não haveria nenhum problema nesse sentido também, né? Agora, vamos dizer que, e na hipótese do tabelião, já tem isso dentro do exercício, né? Dá para retificar o livro caixa ali, reprocessar novamente o livro caixa, certo? Né? Sim. Os valores corretos. Mas vamos admitir que ele descubra isso quando ele apresentou a declaração do imposto de renda, em maio. Ele já apresentou, falou, puxa, no mês tal, lá, sei lá, outubro, setembro, lancei lá uma despesa que não era para ter sido lançada. A única alternativa que eu vejo aí, nesse caso, é refazer o livro caixa, né, novamente, e fazer uma declaração retificadora, porque aí não tem outro jeito, né, Jorge? Porque você já entregou a declaração, tá certo? Com aqueles números finais, tá certo? Então, a única coisa que pode ser feita aí, acho que é por sugestão, a única alternativa é realmente fazer uma retificadora, né? Para poder acertar isso, né? E reprocessar o livro, enfim, né? E daí ele acaba por receber esse valor, o valor que ele pagou a maior, ele acaba por... Sim, se ele pagou a maior, ele vai receber na inscrição, porque aí ele vai apresentar a declaração de imposto de renda, né? E vai colocar outros rendimentos lá, enfim, ele pode ter uma restrição maior, tá certo? Ou até um pagamento menor, porque ele pode ter outros receitas, certo? Não? Sim. Mas o imposto ele não vai perder, né? De forma alguma. Agora, se ele recolheu a menor, no momento que ele colocar lá na declaração, ali na base de declaração, receita, menos despesa, e verificar que o valor foi vida menor, aí sim a receita tem como identificar que foi vida menor, tá certo? Né? Então eu aconselho sim a fazer um DARF complementar, né? Entendeu? Sim, para não ter nenhum problema no futuro de vir trabalho. Não tem nenhum problema, exatamente. Faz um DARF complementar, né? Já fica em dia, né? Tá certo? Perfeito. E agora, para a gente finalizar, o doutor teria alguma mensagem, alguma coisa para os titulares que estão preocupados aí com o cenário tributário, fiscal nos próximos anos? Olha, o que a gente tem de novidade, isso que a gente acabou de falar, mas novidade mesmo, é isso aí, né? Eu acho que o titular ele deve sempre deixar de misturar um pouco as coisas, né, Jéssica? Por exemplo, isso vale para tabeliães, registradores, como empresa, né? Procurar não misturar muito como é que se diz, as atividades, né? Sim. Os resultados. Claro que o tabelião é caixa único, digamos assim, não é uma empresa, né? Mas se ele puder fazer mensalmente, né, essa divisão de coisa, né, é importante, né? Porque ele sabe exatamente a quanto anda a condição financeira do cartório, tá certo? Né? Se o valor, lá no caso das rescisões, vão estar disponíveis na emergência, enfim, tudo isso, né, eu acho que vale a pena, né, levar em conta, né, Gerson, para poder ficar realmente, né, assim, bem né, calçado. Né? Outra coisa é sempre, né, se ele puder sempre ter uma pessoa que conheça minimamente a parte contábil, né? Até sugiro que, se for o caso, até passar para um contador verificar, né? Se tudo aí está registrado de forma correta, né? Tá certo? Sim. Eu concordo plenamente com o doutor. Eu acho que a nossa conversa aqui foi muito produtiva, foi muito assunto, muito conteúdo aí para os cartorários. Beleza. E acho que ficamos por aqui. Agradeço muito a disponibilidade ali do senhor José, da Silvestrinha, assessoria contábil ali, por disponibilizar esse tempo para a gente conversar aqui um pouquinho, trazer esse conteúdo aí para o pessoal. Eu acho que era isso, não sei se o doutor teria alguma mensagem, alguma coisinha aí. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder, né, passar essas informações, esperamos que possamos fazer futuramente novas, né? Com toda certeza. Né? E eu agradeço aí, né, a confiança de vocês, e estamos à disposição, tá certo? Continuamos aqui à disposição, tá certo? Igualmente, doutor, muito obrigado. Nós que agradecemos, obrigado a todos. Obrigado.